Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Felipe Killing chegando por aqui hoje com um assunto um pouco mais leve pra gente sextar, né, Felipe? Vamos dar um pulinho em Portugal hoje? Vamos dar um pulinho em Portugal, Gabi. Feliz sexta-feira, porque eu ouvi dizer que entre um hora após e um fish, né, que eles falam fish quando a coisa é muito legal, tem saído um e aí beleza. Abrasileirou? Abrasileirou, tá rolando esse debate lá em Portugal, porque muitos professores não estão tão contentes com o português mais abrasileirado em Portugal. Vale destacar que a maior comunidade acadêmica estrangeira em Portugal é formada por brasileiros, tem uma influência da nossa maneira de falar no português de Portugal, e alguns professores mais velhos não têm gostado tanto, há relatos inclusive de preconceito com o português brasileiro, mas o Ministério da Educação está trabalhando nisso, tem falado sobre uma conscientização aos professores sobre a diversidade da língua portuguesa. Inclusive, numa entrevista, um dos funcionários do Ministério da Educação afirmou que as palavras tchau e fofoca são influências do Brasil, no português de Portugal, que quando ele era mais novo, não se falava-se tchau para se despedir de alguém, não falava a palavra fofoca. Mas fofoca tem, né? Só chama de outra coisa. Exatamente. Claro, fofoca tem em todo lugar, só falavam de uma outra maneira. Mas existem algumas palavras, né? O autobus, o ônibus, e ele disse, olha, existe também uma linha tênue, porque numa conversa, evidentemente, a gente consegue entender o português do Brasil, mas às vezes numa prova escrita, o professor não pode aceitar tudo, então tem que ter aí um bom senso, né, para a gente conseguir incorporar o português brasileiro. Ele falou que é muito bonito, mas também seguir as normas do português de Portugal. Então ele falou que vai ter uma conscientização, que Portugal já recebia há muito tempo estrangeiros de países africanos que foram colônias de Portugal, mas nos últimos 20 anos tem tido uma imigração muito grande de brasileiros, e claro que existe uma influência, mas não só por conta dos brasileiros que vivem lá, mas também as novelas que há muito tempo são assistidas em Portugal, e agora YouTube. Os youtubers brasileiros são um fenômeno em Portugal, a molecada assistindo os nossos youtubers e aí pegando os trejeitos brasileiros de falar, o que tem desagradado uma parcela dos docentes, mas é claro que eles querem aí ter uma flexibilização maior, uma aceitação maior e, claro, ter aí um meio termo, né, do que é aceitável lá em Portugal e o que não é. Isso é muito interessante, né? Mostra, a gente sempre fala, né, como a língua é viva, como a língua é dinâmica, e mostra isso, né? Como a língua vai se misturando também, os movimentos sociais do mundo, eles se refletem na... Você falou do YouTube, a Mariana Pastorello, nossa companheira aqui na redação, coordenadora aqui do Alta Frequência, ela estava contando justamente isso. A mãe dela é fonoaudióloga, trabalha com educação, e ela diz que os pesquisadores, os educadores brasileiros também têm olhado para isso, como as crianças portuguesas estão ficando com um sotaque um pouco abrasileirado por causa dos youtubers. Isso é muito interessante, né? Exatamente, Gabi. Inclusive, estava rolando um debate na Irlanda, que a minha esposa contou, que lá eles estavam assistindo as crianças Peppa Pig, mas dos Estados Unidos, e com um sotaque mais americanizado. E as mães irlandesas falando, como assim, meus filhos pequenos com sotaque americano? Então esse debate existe em outros países também. E a língua é viva, a gente vai adaptando, né? Se você falasse em lockdown há 3 anos, as pessoas iam falar, você é maluco? Que palavra é essa? Hoje todo mundo sabe o que significa lockdown. É verdade. Agora, para terminar só, Felipe, tem um sotaque, é uma curiosidade, tem um sotaque específico britânico que se aprende nas escolas de Londres? Olha, dizem que o sotaque mais certo aqui é o chamado sotaque da rainha, o sotaque que se fala na BBC. Mas é claro que, assim como no Brasil, em São Paulo ou outras grandes cidades, dependendo da região em que você está,
tem uma diferença de sotaque. Então, quem mora no norte de Londres tem um sotaque específico, no sul também um sotaque específico. Tem aqui um sotaque chamado Cockney, que é super difícil de entender, com muitas gírias. Então, existe essa variação. Mas o que eles ensinam e falam que é o sotaque mais neutro e correto é o sotaque da rainha e também o sotaque que a BBC costuma adotar. Uma história rapidinha, uma vez eu tava aí em Londres, foi a única vez que eu fui a Londres na minha vida, e eu tava num ônibus, e aí vi uma família, que era uma família claramente imigrante, tava a mãe, a avó e um menininho, a mãe tinha um pouco de sotaque, mas falava inglês muito bem, a avó tinha bastante sotaque, e o menininho, ele tinha um sotaque muito específico, e eu fiquei pensando, falei, será que eles aprendem na escola, né? E eu não conseguia parar de prestar atenção na conversa, ele tava contando pra avó sobre um videogame, e o que ela tinha que fazer no videogame para se salvar, e apareciam os fantasmas, e aí tinha umas pedras, e tinha o som dos fantasmas que eram problemáticos e não sei o quê. E aí ele contava assim, Grandma, when the ghosts come, you put a finger in your ear, and then you sing la 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 la. Gente, me deu uma crise de riso no meio do ônibus, a mãe percebeu que eu tava rindo do menino, mas é que tava muito engraçado, ele contando todo sério, com esse sotaque todo formal, assim, eu achei muito engraçado. O tom, né, uma coisa ritmada mesmo. Fiquei pensando se isso só se aprende na escola. Aprende, viu, Gabi? Eu, inclusive, eu levo o Lucas em aulas de canto, né, de rima, e eles fazem questão da pronúncia ser muito bem feita para as crianças aprenderem. E eu tenho um amigo, o filho dele é um pouco mais velho, né, tem 8 anos agora, e o filho corrige o pai quando o pai fala inglês. É jumpa, ele ensina o sotaque pro pai quando o pai fala com sotaque mais abrasileirado. Que engraçado. Lucas vai me ensinar, tenho certeza. Os ouvintes estão tirando sarro do meu inglês britânico aqui. A gente faz o possível, né? Mas tava bom o seu inglês britânico, eu Gabi, imitando o menininho. Gostei. Felipe, ótimo fim de semana pra você. A gente vai começar a reparar agora, eu e os ouvintes, se o seu sotaque vai mudando ao longo dos próximos anos, tá bom? Beleza, né? O meu sotaque é muito brasileiro. Mas beleza, Gabi. E bom final de semana para você. Pra você também. Tchau, tchau.